Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e toda a repercussão da queda de Ramon e Emiliano Dias. Dorival Júnior vem aí? Revista crava que o anúncio deve acontecer ainda hoje. Sejam todos bem-vindos. Antes, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem conosco, vem saber. Pessoal, após a derrota para o Fluminense, a entrevista na zona mista que o Memphis Depay concedeu caiu como uma bomba e Ramon e Emiliano Dias não duraram. Nós já havíamos anunciado para vocês no vídeo anterior que nesta quinta-feira haveria uma reunião com a comissão técnica, a cúpula diretiva do Corinthians, para definir o futuro da comissão técnica do Timão e, assim, a maioria optou por encerrar o vínculo contratual da dupla Ramon e Ramonzinho. Eles não comandam mais o Corinthians, aliás, eles comandaram o time no treinamento da manhã desta quinta-feira. Os dois saíram de carro do CT Dr. Joaquim Grava, cuspindo marimbondo para a imprensa que estava lá cobrindo, os setoristas que estavam lá cobrindo o dia a dia do Corinthians, falando que as notícias estavam equivocadas, que era tudo mentira, que a mídia inventava coisas e tal, que eles ainda comandavam a equipe, só que foram e não voltaram. O anúncio oficial da demissão da comissão técnica aconteceu algumas horas após. Bom, vamos aos dois lados da história. Não é de hoje, que a torcida questiona, principalmente as atitudes de Ramon Dias e as escolhas quando precisa fazer alterações na equipe. Trocas equivocadas que não surtem efeito, aliás, muitas vezes pioram o desempenho dentro de campo. O pessoal tá falando, mas trocar não funciona, trocou por quê? Porque perdeu 2 jogos. Não foi bem assim. A batata do Ramon já vinha assando já há um bom tempo. Não é de hoje, não foi pela segunda derrota consecutiva que o Corinthians teve. Não foi por isso. Havia-se uma divergência muito grande dentro da cúpula diretiva do Corinthians sobre a manutenção ou não do trabalho desta comissão técnica. Quem vinha segurando a barra do Ramon e Emiliano Dias era o Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, que gostava muito do trabalho deles, que optou pela manutenção até a data desta quinta-feira, dia 17 de abril. Entretanto, chegou um momento insustentável. O trabalho deles vinha sendo questionado internamente. Augusto Melo, presidente do Corinthians, não era a favor da manutenção. Por várias vezes, pessoas ligadas a ele deixou escapar que a paciência já havia acabado e a conquista do título paulista se tornou, como eu digo, a corda de salvação do trabalho deles até esta quinta-feira, só que essa corda rompeu e o trabalho ficou insustentável, a paciência se esgotou. Trocar o técnico resolve os problemas do Corinthians? É uma questão de ponto de vista. Eu não vou mudar a minha opinião, vocês já sabem qual é. Nunca fui fã do Ramon Dias, sempre achei ele um técnico limitado, que só conseguiu se manter porque o Corinthians investiu uma bela grana na reformulação do elenco, não tinha jogadores no início do ano. E depois, com a contratação aí de time inteiro, Corinthians conseguiu se encontrar, não, na minha visão, tá, gente? Não por mérito do treinador, mas sim pelos jogadores que agregaram condições e capacidade técnica. Entretanto, o Corinthians só tinha um time, eu já falei isso para vocês várias vezes por aqui, nunca teve um elenco. Tanto que vários jogadores desse atual elenco, quando se lesionam, nós não temos peça de reposição à altura para manter o nível técnico da equipe. Para ilustrar o que eu estou falando, olha só, Corinthians conta hoje com os goleiros Hugo Souza, Matheus Donelli, Felipe Longo, Cadu e Cauê Camargo. Hugo Souza saiu, lesionado. Quem colocar no lugar? Matheus Donelli? Não está comprometendo, mas não tem segurança, ou seja, é o que tem para hoje, desses aí o Corinthians entende que é o sucessor do Hugo Souza. Para mim não tem condições de jogar no Corinthians, mas é o que tem para hoje. Ele vai para o jogo, não traz segurança, defende que dá, mas assim, em situações decisivas onde um grande goleiro aparece, ele deixa a desejar. Mateuzinho é o que tem para hoje, é o melhorzinho, mas também, vamos combinar que tá difícil. Félix Torres é um jogador de seleção, beleza, mas
também, meu amigo, né, para quem tem problema cardíaco, ver Félix Torres atuando na zaga é um desafio. André Ramalho chegou para ser o xerifão, caiu de produção, atualmente é banco. Palácios, a gente não sabe qual é a dele, o que está realmente acontecendo nos bastidores do Corinthians. Era um jogador para realmente solucionar o problema da lateral esquerda, se lesionou, verdade, passou uma temporada no departamento médico se recuperando, passou por 2 procedimentos cirúrgicos, até hoje não retornou. A comissão técnica do Corinthians falava que ele não estava ainda em plenas condições físicas e ficou sempre o questionamento. O cara ficou vários meses treinando, não entrou em forma ainda? Por quê? Gustavo Henrique, não é excepcional, mas é o melhor da zaga. Matheus Bidu, pelo amor de Deus. Kaká na zaga, Jesus Cristo. Fabrício Andileri, foi um jogador que, até por mim, falei que era uma contratação de risco, já que o atleta ficou praticamente uma temporada sem atuar em jogos oficiais. Chegou ao Corinthians, mesmo com praticamente um ano sem jogar, ele é muito melhor que os outros laterais esquerdos do Corinthians, só que como vinha de muito tempo inativo, digo, sem atuar em jogos oficiais, se lesionou, ainda está em processo de recuperação e não tem ninguém para substituí-lo. Ah, tem 2. Qual dos dois você prefere? Bidu ou Hugo? Léo Maná começou a crescer de produção, sumiu. Hoje em dia é um jogador que vem aí sendo relacionado, né? Porque realmente não tem ninguém. Tem o Gabriel Caipira. Tem Hugo na lateral esquerda, que questionável. João Pedro Choca foi um zagueiro que começou a despontar, só que o Dom Ramon fez questão de queimá-lo naquele jogo que ele realmente falhou, mas é jovem ainda. Essas oscilações são normais, só que após Ramon Dias ter tirado ele no intervalo, o garoto jogou praticamente, entre aspas, toda a culpa nele, ficou sem confiança, caiu de produção. Corinthians ainda conta com os jovens Fernando Vera, o Gama, o Jacaré, Denner Evangelista, que já está apalavrado aí com o Chelsea, ficará no Corinthians até ter idade suficiente para se transferir para a Europa por mais uma temporada. Maicon, que chegou por empréstimo, começou bem no Corinthians, se transferiu, mas lesões e tempo aí sem atuar, sem uma sequência, deixam ele vulnerável. No meio-campo nunca mais teve as atuações que consagraram ele como um grande meio-campista, virou um jogador comum. Rodrigo Garro não tem quem o substitua, tanto que ele saiu do Corinthians, o futebol do Corinthians caiu drasticamente. Ranieri é um jogador que começou no meio-campo, mas o Ramon Dias mudou de posição, tem atuado mais ou menos como um terceiro zagueiro, dando aquele suporte para a zaga. Quando ele não faz uma grande partida, a zaga sofre, bate cabeça e o Corinthians toma um passeio. André Carrijo é um jogador bom, entretanto tem 33 anos, não é toda partida que ele atua no mesmo nível técnico. Breno Bidon é um jovem muito promissor, mas não dá para jogar toda a carga nas costas do jovem, e com a saída do Garro, o trabalho dele ficou muito sobrecarregado, colocaram ele numa posição que ele não é especialista, vem sofrendo, não vem tendo tanta efetividade nem para atacar, muito menos para defender. Charles, jogador mediano, nem sei por que Corinthians gastou dinheiro para contratar o jogador. Rian é jovem ainda, tem um futuro promissor, mas também vem sofrendo com lesões. No meio-campo, outros jovens, Luiz Gustavo, Luiz Eduardo, Dieguinho, Iago, também subiram da base recentemente, não dá para cobrar nada desses jogadores. Martínez, venezuelano, mais uma contratação do Corinthians. Tem jogo que joga muito bem, outros deixa a desejar. Coronado foi mais uma contratação que não rolou, R$2 milhões por mês para ele compor o departamento médico do clube. Alex Santana também, outro jogador que chegou ao Corinthians com grande expectativa, começou bem e sumiu. Yuri Alberto fez uma ótima temporada passada, nesse ano vem marcando gols, mas também tem jogos que atua muito abaixo. Memphis Depay não tem substituto para ele. Ángel Romero aparece em jogos decisivos, mas ultimamente tem sido aí peça para esquentar o banco de reservas. Giovani está de saída. Héctor Hernandes, outra contratação, veio da Espanha, mas não se consolidou como titular da equipe. E os jovens Kaique, Thales Magno, que renovou o contrato até o final desta temporada. O Corinthians gastou mais R$5 milhões pela renovação contratual até dezembro. Começou bem a temporada 2025, mas caiu bruscamente de produção.
há vários jogos não joga nada. E os outros jovens, né? O Guilherme Inácio, Nicolas, Luiz Fernando e o Nicolas Araújo. Esse é o plantel do Corinthians. Resumindo e concluindo, tem 11 jogadores. Quando uma peça se lesiona, não tem reposição à altura. O Corinthians está no mercado apenas olhando as movimentações, até agora não fez nenhuma tratativa oficial, ou seja, não apresentou uma proposta para reforçar o seu elenco. É temerário isso, ter apenas 11 jogadores, depender desses 11 jogadores estarem todos em campo com possibilidades 100% de ajudar o Corinthians em condições técnicas e físicas, não pode machucar, senão o Corinthians continua penando como está atualmente. Ramon e Emiliano Dias tiveram a culpa em algumas substituições, várias delas, para mim, mais errou do que acertou, substituições que não ajudaram a equipe, equivocadas, terminou do jeito que vocês viram, né? Na demissão da comissão técnica. E agora, quem virá? Conto para vocês que Dorival Júnior é o nome. Dorival Júnior virou o plano A do Corinthians e o Corinthians já havia manifestado interesse em contar com os trabalhos técnicos do ex-treinador da seleção brasileira desde 2023. Entretanto, à época, o Dorival já havia dado a sua palavra que iria comandar a equipe do Morumbi, né, o São Paulo. Coisa que aconteceu dias depois, eles assinaram o contrato. Não sei se será a solução para os problemas do Corinthians. Pode ser que com a chegada do Dorival Júnior dê aquele ânimo, ele possa trabalhar com mais tranquilidade, o Corinthians possa retomar o seu caminho de vitórias. O que a gente sabe do Dorival Júnior é que é um treinador que tem o elenco na mão, que é muito bom em gerir pessoas. A gente não pode colocar na balança o trabalho que ele fez na seleção brasileira. Para mim, ultimamente a seleção brasileira está saindo mais para valorizar o passe de jogadores. Vários jogadores chegam lá mais ou menos como a obrigação, como um esforço extra. Muitos deles nem lá querem estar, estão preocupados em defender e ganhar milhões nos clubes pelos quais eles representam ao redor do mundo. Valorizar o seu passe para que eles possam ganhar muito mais, tanto em salários quanto em transações futuras, do que para defender as cores e a camisa de uma nação. Essa é a minha visão. É muito estrelismo para pouco futebol. A gente não pode colocar na balança o trabalho que o Dorival Júnior fez à frente da seleção. Não é fácil. Mas nos clubes pelos quais ele passou, teve sempre um trabalho sólido. Não estou cravando que será a solução do Corinthians, dará certo, será campeão. Não sei. Apenas que os trabalhos que ele fez nos clubes pelos quais passou foram trabalhos sólidos. Haja vista, o último trabalho que ele fez aqui em clubes do Brasil foi o São Paulo. Ele comandou o São Paulo em 2023. Levou o clube do Morumbi à conquista da Copa do Brasil, que era um título inédito que eles não tinham ainda. E tem o Tite. Muitos dizem que o Corinthians tem a obrigação, ao menos, de tentar contratar o Tite, que foi o maior campeão comandando o Corinthians na história do clube. Não sei também se o Tite aceitaria vir ao Corinthians. Aliás, parte da torcida ainda ficou magoada, ainda não superou as negativas que o Tite deu para não comandar o Corinthians quando foi procurado ao menos em 2 vezes. Numa delas, ele disse que estava aí descansando, que iria para a Europa, passar um tempo com a família, que não iria comandar nenhuma equipe, e depois acertou com o Flamengo. Noutra, também denegou a proposta do Corinthians e assim, muita gente dentro do clube não vê agora, com bons olhos, a chegada do treinador. Bom, pessoal, essas foram as informações mais relevantes das últimas horas no Corinthians. A gente aguarda aí os próximos movimentos e realmente se irá se concretizar o anúncio de Dorival Júnior como treinador do Corinthians. A gente aguarda se irá realmente se efetivar nas próximas horas. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e até um próximo encontro. Alô da Fiel de hoje pro Lopes de São José dos Campos, o Benedito Godoy, o Adriano Santos Dias, Joaquim Matos, José Roberto Lupe, Pedro Ferreira, Antônio Freitas, José Alves, todos em Sertão Central do Paranamirim, no Pernambuco, o Roberto Costa e o José Garcia. Valeu, pessoal, até um próximo encontro, porque aqui é Corinthians.